Toca, gaiteiro! Alito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Hora certa. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Bora principiar o Coité Cultura de hoje. Boa noite a vocês aí chegando por cá para assistir o nosso Coité Cultura. O clima já melhorou um pouquinho, chuva na região. Daqui a pouquinho vamos atualizar aos nossos amigos que assistem o Coité Cultura. Vamos principiando o nosso Coité Cultura de hoje. Empurrar o forró para dentro aí. Já tem um motivo de alegria para a gente estar um pouco feliz hoje aqui com relação à nossa chuva aqui. Que caiu sobre o nosso Coité, né? Vamos atualizar também aí Valente, Euclides da Cunha, Serrinha, o pessoal que Feira Santana. Estamos aqui só para nós atualizar daqui a pouquinho para vocês. Vamos se principiar o Coité Cultura, que não são beijos nem nada, né? E a gente, em seguida, a gente traz as matérias para vocês. Coisa boa, estamos chegando por cá. Toca, gaiteiro! Alito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre... Tá sempre Boa noite, indo bucha grande. Só tem barriga grande aí. Boa Só noite. bota merda aí. Os buchos grandes chegando por cá, o posto do bucho grande. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar aí os amigos que estão assistindo a gente. Feira Santana, nós já tem vídeo aí de compadre Zacarias, nós tem vídeo de Euclides da Cunha, Valente, o nosso amigo Cremilson, nós temos aqui vídeo de Coité. Corrimos atrás para mostrar para vocês aqui que o padre Tuco Trindade está lá em Salvador dizendo aqui que o padre Nino Zedana, Lauro de Freitas, é muita chuva, né, compadre? Ele está falando a verdade, né, compadre? Falando as verdades. Aí é mentira de Didinha, meu filho. Didinho Aço, aí é. O Patuco é homem do bucho grande, né, Patuco? Não mente. Boa noite, indo bucha grande. Os buchos grandes não mentem, né, Só tem Zacarias? barriga grande aí. Nesse Só cosco. bota merda aí. Muito bem, né, compadre, velho? Aí é feio, eu conheço. André Aí é Lopes, feio, André eu Lopes conheço. é bonito, André Lopes é bonito, né, compadrinha? Aí é feio, eu conheço. Eu conheço melhor que você, menino. Não me queime, não, que o homem tá assistindo a gente lá, não é possível. Falta de higiene isso aí, né, compadre? Falta de higiene. Bora adiantar, gente. Vamos adiantar. Coité Cultura comigo Santa. Compadre. Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. É assim mesmo, é as Sangue idades. de Jesus tem poder, que desmoralidade. Bora hein? adiantar aqui? Bora adiantar.
É mesmo? Sim. No programa Coité Cultura. Muito bem, comadre Primeiro que Nilza. vem-se embora que o jegue dele se soltou. Foi, rapaz. Pode dizer, sai daí! Eita, cuscobinho. Bora, vamos adiantar aqui, né, compadre Zacarias? Os meninos tá tudo feliz, começou a chover, compadre Alberto, Matheus. Começou a chover, compadre Alberto, apareceu aí lá com o Madineiros, Alberto, Matheus aqui, Zacarias, André Lopes, compadre Tuco, velho, Antônio Trindade em Salvador vendo a gente, obrigado pela audiência, Anne Almeida, compadre Nilza aí, já chegando, né, compadre? Nós vamos começar aqui a pouquinho, gente, tem uma polêmica aí, rapaz, um negócio aí desgraçado desse negócio, saiu uma notícia feia aí, não foi, compadre? Daqui a pouquinho, compadre Nilza aí, a notícia aí, sobre a chuva, a gente tem vídeo já bonito aqui sobre a nossa cidade, a nossa região, viu? Valente, Feira Santana, nós temos vídeo de Serrinha, Euclides da Cunha, está começando a chegar a nossa chuva, né? O nosso resfriamento aqui, a alegria dos nossos pecuaristas, os proprietários de sítio, unindo uma ovelhinha, né, compadre? Sai um capinzinho, né, compadre Alberto? Para melhorar um cadinho. Tá chovendo aqui, coitado, nesse exato momento. Aqui tá pingando goteira, tchoco, e isso é muito bom, né, compadre? Deixa eu aprumar as coisas aqui pra gente botar tudo no seu devido lugar, que promete, né? O Coité Cultura hoje promete, se Deus quiser, ser bom, né? Você tá mentindo pra você. Eu não tô mentindo, não. Você tá mentindo. Eu não gosto de mentira, né? Você tá mentindo. Quem gosta de mentira, um cadinho, é compadre Cremosinho do táxi. Compadre Cremosinho gosta de umas pataquadas lá, um menino bonito. Aí é feio, eu conheço. Eu conheço também, né, compadre, velho? Compadre Zacarias, pelo menos no meu lugar, né, a 15 milímetros aqui, mas em toda a chuva é bem-vinda, né? 15 milímetros, né, compadre? Compadre, velho, lá. Compadre Zacarias é do São Domingo, né, Zacarias? Mas é caminhoneiro, é viajante e mora lá em Feira Santana, né, compadre? Ô, compadre Zacarias, vamos deixar essa cachaçada um cadinho, compadre? A população tem que se conscientizar, gente. Parem com essa cachaçada. Ninguém aguenta mais. E quem é que tá te chamando pra beber? Vai dirigir tua ambulância, louco. Deixa quem tá chamando o cara pra beber nada, né, compadre Nilza? Aqui da Guarabira choveu também, graças a Deus. Olha, tá circulando a notícia, né? Tá circulando a notícia, a gente vai levando de gavazinho, daqui a pouquinho, né? Com Mariana Meira tá por cá também. E o cara tá com essa conversa furada. Não quer beber, não beba, mas deixa os outros beber pra lá, que tá ligando. Que o cara se embriagar pra lá, ninguém tá chamando. A população tem que se conscientizar, gente. Parem com essa cachaçada. Ninguém aguenta mais. E quem é que tá te chamando pra beber? Vai dirigir tua ambulância, louco. Não dirige a ambulância pra lá, que chegou aqui com o padre Carlos Ferreira dos Santos, vendo a gente lá com o padre Carlos Ferreira dos Santos. Será que é com o padre Carlos velho da eletrônica, Jesus e Maria José? Eu acredito que seja de Carlos, né, com o padre velho, com o padre Carlos da ambulância. Não, da ambulância o quê? Com o padre Carlos, com o padre Carlos da eletrônica, eles mesmo, com o padre Carlos Ferreira dos Santos, eu conheço, né, com o padre Carlos. Carlos da eletrônica, sim, vamos bater uma palminha para o padre Carlos, dar um sorrisinho aí, né, compadre? Cadê os menininhos? Aê, vamos dar alegria aí, né, compadre? Então, compadre aí, né, aí, compadre Carlos. Saiu daqui agora há pouco debaixo de chuva, foi, compadre Carlos, veio aqui dar manutenção aqui no som velho da gente aqui, que é uma laúta danada, né, compadre Carlos, velho. Tá aí vendo a gente, também é um anunciante aqui do Coité Cultura, é amigo que ajuda aí, tá aí mais a gente, juntinho que nem beijo de bode, nesse coisa comeu, né, compadre? Tem aí, muito bem, bora Esse cara vai admitir, viu? Por quê? Vai admitir nos infernos, diabo. Mentir um aço, a gente tem coisas, elas falam as conversas verdadeiras. Boa noite, indo bucha grande. Sim. Só tem barriga grande aí. Né? Só patamé aí. Bora adiantar aqui, vamos... com mulher teu aí, só metorim. Desde Pataquara, deixa Agora eu tá sabendo que tu tem bucha grande. Eu já sei disso. Eu vai te ver. Parece que tu tem mesmo bucha grande. Vamos ver aqui. Gente, bom dia. Está meu Euclides da Cunha, Bahia. Muito verão, muita chuva aqui, ó. Verão melhor aqui. Agora por outro tá caindo a águazinha, graças a Deus, ó. Hoje são 9 de 1 de 1925. Graças a Deus, muita chuva, pesada. Beleza. Hoje são 9 de 1 de 1925. 1925 o quê, Gota Serena? Fala Hoje são 9 de 1 de 1925. Graças a Deus, muita chuva. 1925, quantos anos tem mais ou menos aí, compadre Cláudio? Compadre Carlos, 1925...
tem 75 anos para 2000, com mais 20, 95, 5, 100 anos o cara atrasou essa chuva aí. Essa chuva não é da agora, não. Agora, pelas fotos dos carros aí, eu acho que é atual, né? Mas 1925, deixa aqui. Pesado. Ó, aqui a água tá vindo para ser todo de Burubinha. Aqui é o tempo da garrafa, tem um pequeno vídeo aqui, ó. Daqui a pouco vou levar os carros. Muita chuva. Não, dá pra passar um tempo assim, tem passar. Muita chuva, graças a Deus, né? Chuva muita. Tá bom, não tem pressa não. Tem muita água aqui, muita. Muita água, graças a Deus, chuva muita, viu? Eu queria dar Cunha, aí ninguém pode sair do restaurante, ó. A água tá aqui tomando a calçada praticamente, tá vendo? Tem alguém na calçada já aqui, ó. Pois é, pessoal, e já também a gente vai recebendo aí Zé João, chegou por cá, Zé João Teofilândia, choveu aí, Zé João, deu informação, você que é um ouvinte aí do Coité Cultura, aí é o Crido da Cunha, chegando as informações, as pessoas enviam os vídeos pra gente aqui, daqui a pouquinho nós descamba pra Valente, depois tem Feira de Santana também, já tem um vídeo de Feira de Santana, temos o vídeo aqui de Coité também, já tudo atualizadinho, e a gente vai atualizando, nós ficou sabendo também aí, o Crido da Cunha, né, tem bastante chuva, já vai melhorando a situação. Choveu hoje, choveu em Jacobina, João Dourado, que é o antigo canal. Choveu em Várzea Nova, na noite de ontem, muita chuva em Várzea Nova. Orolândia, Umburanas, né? E a gente vai ficando feliz com isso aí, né, compadre velho? Boa noite, compadre Nini Santana, aqui é Manuel Pereira. Boa noite, estou aqui em Araci, muita chuva por cá também, graças a Deus. Araci também aí, chegando as informações também de Araci, muita chuva. O pessoal vai conectando com a gente aqui, compadre Manuel. E aí a gente vai atualizando para o nosso povo. Zé João, lá de Teofilândia, setor de Teofilândia, né? Aqui choveu hoje à tarde, muito bem, Zé João, muito bem. Faça um vídeo aí, Zé João, na hora que a chuva chegar de novo, para nós mostrar a sua comunidade aí. E você se identifica aí, isso aqui, eu sou o Zé João do violão, e estou fazendo aqui essa chuvinha aqui para mostrar para Nini Santana. Pode mostrar o vídeo aí, Zé João, quando chover outra vez. Não perca a oportunidade não, viu, Zé João? Não perca não, porque é desse jeitinho que a coisa vai melhorando, né? Se eu descambar aqui, cadê o cadinho aqui? Deixa eu ver aqui, filho de Deus, deixa eu ver aqui. Cadê a Feira de Santana, compadre velho? Valente, vamos descambar para Valente agora aqui. Sexta-feira, dia 10 de janeiro. Às 16 horas e 10 minutos, chuva em Valente, Bahia. Pronto, valendo aí, né? Sexta-feira, dia 10 de janeiro, às 16 horas e 10 minutos, chuva em Valente, Bahia. Pois é, compadre Zacarias, choveu em Valente aí, Zacarias. Aí é nosso amigo Cremilson, radialista, que fez esse vídeo e enviou pra gente. Que o padre Zacarias informa que o pai dele acabou de informar que no Gavião não choveu no Gavião, lá na roça de Zacarias, né, compadre velho? E aí, tá bom, né, Zacarias? Vai chegando, vai melhorando, de Gavazinho, né? Vamos partir agora pra Feira de Santana. Cadê Feira de Santana aqui, mais gente? O nosso correspondente lá virtual. Cadê o Coscomeu do virtual lá de Feira de Santana? Compadre Zacarias, velho, volta as imagens pra cá. Bora adiantar aqui, que não vai dar tempo a gente passar as matérias do Coité Cultura, né, compadre? Cadê? Compadre Zacarias de Feira de Santana, se eu buscar aqui, rápido pra atualizar. Passei vergonha, Virgem Nossa Senhora do Parto, cadê Feira de Santana? Se eu buscar a Feira de Santana aqui, né, compadre Zacarias? Ó, Zacarias, lá no Gavião, ali você vai ter que ter paciência, porque ali só chove depois de chover em todo lugar do Brasil, né, Zacarias? Desanime não, que você já sabe que ali é quente, né? Ali é uma fornalha, né? O Gavião lá, mas cadê Zacarias? Bora, Zacarias, adiantar o lado aqui. Zacarias, nosso correspondente das imagens do sertão aí, chegando por cá. André Lopes, né? Que o padre Zé Lopes disse que até que enfim chegou, né, compadre Zé Lopes, velho? André Lopes vai dar um velho feio, né? Mas o cara é bom. Você tá mentindo, que eu conheço ele de perto. Você tá mentindo. Tô mentindo. Você tá mentindo. Cala a boca aí, menininho, que eu quero ir lá, papocar lá pro outro lado, lá, ver com o padre Zacarias, lá de Feira da Terra. Coité Cultura com Nini Santana. Bora adiantar, filho de Deus. Sangue de Jesus tem poder. É assim mesmo, comadre.
Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Bora, Zacarias, dê informação aí. Boa noite, menina do Bucho Grande. A chuva chegou por aqui. Feira de Santana, Bahia. É isso aí, né, compadre, velho? Cada um fazendo seu vídeo aí, enviando pra gente aqui. Zacarias, que é nosso correspondente, passa aí na Chapada Diamantina, manda as cachoeiras pra gente. Enfim, tá sempre atualizando aqui, né, Zacarias? Feira de Santana também começou a chegar. Então a gente vai atualizando a nossa chuvinha, nossas coisas do nosso Nordeste, né? E a gente tá feliz, né, compadre André? André Lopes, velho, do Coscomeu, tá vendo a gente? Daqui a pouquinho a gente vai atualizar Coité. Deixa eu acabar de edição aqui de Conceição do Coité. Nós temos coisa boa aqui de Coité, viu? Nós temos aí uma matéria, já um lugarzinho bem, a gente correu atrás e não perdeu o momento não, né, compadre? O pai de compadre, velho. Zacarias lá, teve um rei roubado lá, ele mandou um trechinho pra gente ligeiro. Mora de Santana, deixa de munganga, deixa de tanta conversa ripisada, né, rapaz? Pra gente adiantar aqui. Esse cara vai admitir, viu? Não. Vai admitir nos infernos, Você não chega numa hora dessa, não. Nós estamos aqui num dia bom danado, choveu, né, compadre disso? Boa noite aí, Edilson Alves aqui, boa noite aqui. Tá chovendo muito aqui na Fortaleza, região de Salgadara. Filho do Coscomeu, faça um vídeo aí ligeiro, faça. Deite o seu celular aí, ô compadre Edi Suave. Vai aqui, enquanto você faz o vídeo, bota o seu menino pra cantar um cadinho aí, você faz o vídeo e manda pra cá, no escuro mesmo, pra gente também registrar aqui a chuva da região. Fortaleza, Salgadalha, que já tinha chovido o mês passado aí, né? Tá só fortalecendo aí a região de São Salgadalha, Coscomeu velho, da Goicereira, compadre Adão. Choveu aí, Adão, choveu aí no seu recinto de bom no seu Roca, Adão. Adão é devagar, Adão não gosta de chuva não, não é que nem cágado, né? Marcelo Mateus, choveu aí, Marcelo, na sua fazenda? Marcelo Mateus, Goicereira, velho, Marcelo Mateus, não acho que não choveu não, Marcelo Mateus, a fazenda é na Guabeira e ele tá aqui na cidade, né, Marcelo? Marcelo, tamo com você aí, ó, Marcelo. A população tem que se conscientizar, gente. Parem com essa cachaçada. Ninguém aguenta mais. E quem é que tá te chamando pra beber? Vai dirigir tua ambulância, louco. Louco, deixa o cara beber lá, né? Choveu também nas Guabeiras, né, compadre Marcelo? Choveu na Guabeira, eita, Coscomeu. Nós já estamos aqui com Feira Santana, Serrinha, Euclides da Cunha, Valente, já mostramos vídeo, né? E Adão, tô aqui em Coité. Aí então eu sabia que o compadre Adão não ia dar as informações, porque ele não vai, ele só vai no São Roque prender a soveia. Mas ele aprende com um apito, né? Diz que tem um apito lá automático no pé do morão, do curral. Ele apita daqui, ó. Aí o apito lá, a soveia vem tudo, o portão fecha. De manhã ele faz a mesma coisa, o portão abre, não pisa espelhar. Adão não é brincadeira não, viu? Adão não é brincadeira não, né, Adão? Você tá mentindo, que eu sei. Você tá mentindo. Se nós não der a mentirinha... Você tá mentindo. Não, né, compadre Marcelo? Nas Goiabeiras, choveu bem, né? Graças a Deus, mais informação, mais um correspondente da Goiabeira aí, que o compadre Nilton falou, e o compadre agora, o compadre Marcelo Matheus confirmou, compadre Antônio Oliveira, compadre Antônio de Romão, boa noite, Ninho. Choveu na Lagoa da Vaca, 20 milímetros, não é isso? 20 milímetros, isso mesmo, graças a Deus, né, compadre? 20 milímetros. Toca a gaiteira. Oi. Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta. Na primeira teta. Eu disse, na hora que voltar a chuva, resiste a chuva aí, na hora que der certo. Não deixe de mandar, né, compadre Clemilson Oliveira, velho, foi um correspondente nosso lá. De Valente, né? A gente mandou pra gente, compadre Disco, compadre Zacarias. Cadê a voz de compadre velho que fez aí 35 anos na Racinzal? Cadê aí? Eu quero o áudio. Solta o áudio aí. Bora o cara da mesa aí. Ele vê o áudio aí pra gente. Cadê? Vê o áudio do homem aí. Bota pra cá. Sexta-feira, dia 10 de janeiro, às 16h10. Chuva em Valente, Bahia. Muito bem, né, compadre? Que beleza aí, compadre Cremilson, obrigado aí pelo vídeo. Sexta-feira, dia 10 de janeiro, às 16h10. Chuva em Valente, Bahia. Pois é, compadre velho, já vai chovendo, vai melhorando uns cadinhos, né, compadre velho?
Compadre Edson da Silva Almeida, um abraço aí para todos vocês vendo a gente aí, também um abraço aí, compadre. Eu vou me informar aqui, compadre Nil Santana, aí, do senhor Sr. Roque. Se informe, Adão, se informe. Ligue para Tico, para Tica, para qualquer um lá que me manda as informações pra gente, né? Pra gente mostrar como é que tá aqui a atualização da chuva. Nós tivemos vídeo de Euclides da Cunha, nós temos um vídeo agora de compadre Zacarias Feira Santana, compadre Clemilson Oliveira de Valente. Vamos papocar agora para Coité, né? Para Coité, vamos ver. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, estamos chegando aqui. Uma chuvinha que começou aqui hoje no Coité, logo cedo, né? E a gente vem brisbiotando aqui para registrar para o nosso pessoal que assiste o Coité Cultura e aproveitar também, deixar o povo bem informado, né? A chuvinha agora pela tarde, né? A gente começou aí registrando para vocês. O riacho aqui tá já passando uma aguinha considerável. Isso é muito bom pra gente refletir, ver que o Criador é quem pode, né? A previsão é essa, né? A previsão dos meteorologistas é que a partir de hoje, aqui no nosso semiárido, né, nós tem previsão de muita chuva. O riacho está aqui lavando aí um pouco aí a secura, misturando aí um pouco do calor com essa água fria. Aí como passou aí, tá vendo aí, gente? Dá pra ver aí o mato quebrado, né? Passou com bastante água. Quando a gente chegou aqui, já tinha ido embora metade da água aí, beleza? Isso é bom, né, pessoal? Isso é bom. Vai aí esfriando o tempo, vai sair aí dando um pouco de alivio aí para os criadores. E a gente só tem mesmo que agradecer a Deus por isso. Ele é quem manda, é quem pode fazer tudo por esse sertão rei, por nosso povo. Muita água, né? E a gente tomara que a previsão se concretize, né? Entre amanhã e domingo aí. Diz que até segunda-feira nós temos essa previsão aqui de muita chuva. Que com essa frente fria que assim os meteorologistas têm prometido, né? E a gente vem acompanhando toda a Bahia, choveu em quase toda a Bahia, estamos com bastante vídeo que hoje vai te mostrar. Começou a chover aí, vocês estão vendo aí, gente? A gente começou a resistir esse movimento da chuva, e a gente fica feliz. O tempo fechou e a gente sabe que isso é um benefício muito grande para os criadores de ovelha, de gado, o campo de cinzal, o pessoal aí vai ficar um pouco feliz porque vai amenizar essa situação, esfria, começa a sair um matinho, uma babugezinha para os animais e de repente Deus ajuda que pode chover mais e para fazer água aí nos pequenos sítios, nas fazendas e aliviar. Essa é a relação, isso é a realidade da vida. Começou janeiro até, né, graças a Deus, prometendo aí. Dificilmente a gente ter chuva em janeiro. Eu nem lembro muito assim, devido ao tempo que a gente tem no sertão aqui. A gente esperava chuva mais em novembro, dezembro, né? Mas acostuma também, janeiro, fevereiro, março, né? Encher tudo também, né? Aí, tá caindo goteira, começou molhando devagarzinho. E a gente tá aqui da cidade, já dando pra respirar legal aí. E só agradecer ao Criador, Papai do Céu, que é quem pode mandar, né, gente? E dizer pra vocês que uma coisa boa dentro da chuva, dentro da água potável, que ela é sustentável. Ou seja, sustentável porque a água exala, a água seca, evapora, mas a natureza reproduz de uma forma imediata e volta a chover de novo, ter água de novo. Então, por ser sustentável, a gente também não pode destruir água de maneira desnecessária. Vocês estão vendo aí, começando a chorar, né? E é isso aí. A gente aí, só para informar os nossos telespectadores que nos assistem, né? A gente fica aqui monitorando, tá chovendo, o tempo fechou aí no norte, que é onde vem a trovoada, né? A gente circula aí e registrando para vocês. Já é muito bom, já é gratificante. Não é grande chuva para dizer assim, eita, choveu, encheu tudo, mas é devagarzinho. É melhor ela vir assim devagar, molhando, esfriando, para chover bastante aí e recuperar esse ano de seco, né? Na verdade, o ano passado, até dezembro, choveu no ano passado, né? Não nesse dezembro. O ano passado estava tudo cheio. Então, com o ano já secou tudo e aí volta agora. Atrasou novembro e dezembro, tá chegando aqui pra gente, né? Aqui agora aí, ó.
Deixa eu chutar aqui. Chuta aí, aguinha aí. Aí, aguinha aí. Esse coisa que meio, né, compadre? Muito bem, Coité Cultura. Estamos aí só atualizando. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí também os vídeos de Euclides da Cunha que mandaram pra gente aí. Nosso amigo Queremiso de Valente, Zacarias, já mandou de Feira de Santana, que também começou a chover em feira. E nós estamos aqui em Coité registrando esse momento bacana, né, pra gente aí ficar feliz e o nosso povo que nos assistir ver aí um pouco desse momento feliz, né, gente? Feliz. Muito bem, né? Muito bem. A gente resiste só pra compartilhar essa alegria com vocês que estão mais afastados. Até nossos amigos mais fora da cidade não estão sabendo. Muitas vezes está na zona rural que a chuva talvez não tenha chegado em alguns povoados da cidade, aqui do nosso município, e passa a saber. A informação já vai melhorando, né? Eu tive a informação com um colega meu que aí na estrada de Araci, onde eu passei há 3 semanas atrás, estava seca, as lagoas lá estão tudo cheias. Isso é importante, né? Coité Cultura é isso aí. E a gente vamos daqui a pouquinho atualizar aí os outros vídeos das outras regiões que... Muito bem, pessoal. Daqui a pouquinho nós já tem vídeo de goiabeira. Já chegou o vídeo de goiabeira aqui. A velocidade da internet dos amigos aí. A gente chama né, compadre velho. E Devan, filho de coisa comeu. Tu não fica olhando pra minha chuva, pra essa chuva não sumir, viu, Devan? Se esconde dentro de uma cabaça aí, viu? Deixa só a mulher tomando conta da casa. Tu se esconde aí os 3 dias. Né, Devan, velho? Não olha não pra chuva não continuar chovendo. Né, comadre Neuza Santana, compadre Marcelo Matheus, já mandou o vídeo de goiabeira. Nós estamos atualizando aí. O pessoal tá se atualizando aí pra gente confirmar as verdades aqui, né, compadre velho? Compadre Matheus, velho, Marcelo Matheus, já mandou o vídeo pra gente de goiabeira. A gente vai atualizar já pra vocês aqui. Estamos só esperando aqui baixar pra nós conectar no programa, diretamente no celular, né? Zani, aqui em Aracaju, tá chovendo também. Elisane, lá em Aracaju. A terra de Mateuzinho, né? Natanzinho. Ei, Coscobel velho, né, comadre Elisane aí, tá vendo a gente lá no Aracaju, velho. Aqui tá chovendo, comadre. Aqui começou a chover nos Conceições do Coité, na Bahia, né, comadre velho. Tá lá do Aracaju, né? Esse é o poder das redes sociais, o poder que tem aí sobre o mundo da tecnologia, né? Estamos todo mundo conectando com todo mundo. É a alegria do nosso semiárido, do nosso nordestino, aqui com a chuva, aquela, né, comadre Nesita? Comadre Nesita, Coscobel, choveu, peraí, se eu sacudir meu chocalho pra dar sorte aqui, né, comadre Nesita? Comadre Nesita, choveu, comadre Nesita, nas goiabeiras, choveu. Nós temos vídeo já falamos aqui de vários lugares, comadre Nesita. E Coité não foi diferente, tá aí, né, comadre Nesita? Já melhorando aí, comadre Elisane, lá em Aracaju, lá chove bastante também, né? Na verdade, os meteorologistas a gente vem acompanhando aí, gente, e vem informando que daqui até terça-feira pode chover até 150 milímetros. Tomara que intere. Né, compadre? 150 milímetros, dá para fazer muita água, dependendo da localidade, dá para encher os barreiros, dá para matar a sede dos bichinhos. Essas águas que tá correndo aí, né, já vai para o destino dela aí, vai já aliviar certas coisas. Não é isso, compadre, velho? Comadre Nesita, é isso mesmo, compadre Alberto Matheus. Eita, Coscobel, o mundo velho de Deus tá ficando bonito agora. A gente fica alegre, igual pinto no lixo, com o nosso sertão aqui, né, compadre? Bora descer pra goiabeira agora, vamos descambar pra goiabeira pra gente ver se é verdade, se é mentira, né, compadre? As meninas aqui ficam tudo arruinadas. Você tá mentindo. Eu não tô mentindo, não. Tô mentindo, não, né, compadre? Você tá mentindo. Compadre Bel. Você tá mentindo. O compadre Bel vai dar um velho bonitinho, né, compadre Bel? O compadre Bel é das goiabeiras também. Vamos atualizar o vídeo da goiabeira agora aí. Compadre Bel, bonitinho, graças a Deus. Aí é feio, eu conheço. Menino, deixa eu elogiar o povo do rapaz. Deixa eu aí. Aí é feio, eu conheço. Esses meninos é uns furucos, né, compadre? Pra gostar de tirar sarro desse povo aí, né, compadre? Ele é um cabo aprumado, homem do bucho grande, né? Boa noite, homem do bucho grande. Eita, o que é isso aqui? Cadê aquele desgraçado? Que... Tiago, vem aqui. Vem aqui. Pera aí. Cuidado com sua boca, viu, Afronça? Você gosta de falar uns palavrões aí, pra você não botar em boca quente. Que porra é essa que tá todo mundo falando aqui na rua que eu tenho um filho viado? Olha a boca. Tu é viado? Que diabo é isso, menino? Quem mandou esse áudio pra cá? Ai, para com isso, Deus me livre aos vizinhos, pai, pelo amor de Deus. Olha a fala da desgraça dessa, eu mato a desgraça. Ó o preconceito. Fala direito, fala igual homem, moleque, filho de uma égua.
Falei pra tua mãe que tu não ia dar o que prestava. É o quê, Pai, rapaz? pelo amor de Deus, você parece que vai dar um curso CP, Deus me livre. Pai, eu não sou viado, eu odeio viado também. Oxi, eu sou igual ao senhor, só porque eu sou corintiano. Vai, Corinthians! Torce direito, grita direito, vai Corinthians, que aqui é nós. Vai, Corinthians! Ah, meu Deus. Deus do céu, eu mato uma desgraça dessa. Não mata, Vaza daqui, anda, diabo! Não vaze. A culpa é da tua mãe, aquela desgraça, aquela rapariga. Epa, Zacarias, esse negócio de botar a culpa na mãe, né, Zacarias? Não tá dando certo, né? O que é que tem a ver a mãe? A pobre só sobra pra pobre de mamãe, né? Mamãe é quem paga o pato nesse curso comigo, né, Zacarias? É, esses meninos velhos que não pegam a M, ficam essa pataquada aí, né, Zacarias? Vai botar a culpa de pobre de mamãe. Mamãe é que tem a ver com isso aí. Que negócio é esse aí, compadre? Que negócio de mamãe é o quê? Não, bora adiantar, bora adiantar. Se eu ir pra Goiabeira, compadre Bel. Compadre Elisane, sorri aí, viu, compadre Elisane? É assim mesmo, Elisane. Se a gente sorrir um cadinho, a menopausa ataca a gente e a gente tá no curso comigo, né, compadre Bel? Compadre Bel aí, bora ver aqui em Goiabeira, atualizar. Vai, Goiabeira. Boa chuva na Goiabeira, né, compadre? Boa chuva, graças a Deus, ó. Aí gostei de ver, né, compadre? Aí tá na frente do jardim, filmaram aí da live, né, compadre? Que não é nada. Aí na localização da casa do compadre Alberto aí, mais ou menos. A padaria velha lá, tô conhecendo tudo, é a Natal. Pode chover mesmo. São Pedro não tem a pena não. A rocha, porque... A gente quer ver a chuva meio, água caindo assim, rolando aí. Comadre Camila Araújo, comadre Camila, você botou aí, comadre Camila, botou o pote na bica pra parar uma aguinha aí pra dar aos meninos, um banho nos meninos, nos cachorros aí, né? Não é possível uma coisa dessa, né? Então, Feira Santana aqui choveu, Feira Santana, cadê? Aqui, Feira Santana atualizando aí, a Feira Santana. Boa noite, menina do Bucho Grande. A chuva chegou por aqui, Feira de Santana, Bahia. Gente, bom dia. Está meu Euclides da Cunha, Bahia. Muito verão, muita chuva aqui, ó. Verão melhor aqui. Agora por outro tá caindo a águazinha, graças a Deus, ó. Hoje são 9/1/1925. Graças a Deus. 1925 o quê? Furunca, tu tá doido. Ô, Zacarias, acompanha comigo se eu tô assim, com os ouvidos coisados. E se esse caba velho falou errado aí? Hoje são 9/1/1925. Graças a Deus, muita... 1925 o quê, Coscobinho? Confere aí teu negócio direito, né, compadrezinho? Euclides da Cunha aí. Pesado. Ó, aqui a água tá vindo passando todo por Urubim, ó. Aqui é o hotel da Garrafada, tem um pequeno vídeo aqui, ó. Daqui a pouco vou levar os carros. Não, aqui também choveu bonzinho, né, compadre? Aqui, graças a Deus, aqui Coité fez uma chuvada boa, mais ou menos, considerando. Eu não sei o milímetro que eu botei a escala dentro do copo, assim, viu, Zelinho? Eu botei aqui o copo, botei aí aquele troço que a gente mede, né, 1 metro, né, Zelinho? Como é o nome daquele? A trena. Descapuli ela assim, viu, compadre João Abino, velho, Zé Abino. Aí botei a trena assim dentro do copo e quando eu fui pegar a trena pra medir, Zelinho, aí eu bati a mão no copo, perdi a medição da água, né? É tristeza. Mas aí, compadre Zé Albino, velho, tá aí vendo a gente aí, né? Coité tá começando a melhorar aí, a chuvinha aí, né, Zelinho? Zelinho, choveu na sua fazenda aí, Zelinho? Me diga aí, filho, coisa que porque a gente tá atualizando aqui os vídeos. Araci choveu muito, viu, Zelinho? Nós temos aqui o nosso amigo Manuel já nos atualizou. Clemilson Oliveira de Valente, aí, Zelinho, Valente também. Euclides da Cunha, Feira de Santana, Goiabeira, né? O pessoal aí atualizando com a gente aqui, né? Valente, Bahia. Valente Bahia aí. Sexta-feira, dia 10 de janeiro, às 16 horas e 10 minutos. Chuva em Valente, Bahia. Valente Bahia, compadre José, JC Moreira de Jesus, Zé Carlos, velho. Gol de Serena, velho. Choveu aí, Zé Carlos. Aí, compadre, velho. Cansanção já deu uma chuvinha, né, compadre? Então as informações de ontem foi informação mais ou menos, né? Muito bem, compadre, velho. Atualizou aí, né, compadre, velho? Aqui nós estamos com uma chuvinha boa, viu, compadre, velho? Boa, né? Quem quiser achar que tá ruim, a gente vai amarrar a boca num saco e botar o cabo dentro e soltar lá no Alasca. Não vi que a chuva aqui foi ruim, não, que não foi, não. Apesar de que na cidade a gente se fica impressionado com o volume, mas
Choveu bastante aqui, eu fui lá, aí já fui na saída da cidade aí, eu fui lá depois que a chuva passou um cadinho, eu corri lá ligeiro, né, com Mariana Beatriz aí, com o Marçoguinho, chuvinha boa da água serena, graças a Deus, né, não vou xingar agora não, glória a Deus, né, com Mariana Beatriz, muito bem, tá vendo a gente aí também, né, cadê Bizuinha, que preguiça é essa que não entrou no canal, pra fortalecer aqui, bota a Bizuinha na fita aí, vamos adiantar o lado, que o negócio tá pegando, né, compadre, final de semana, toma os conselhos do bombeiro, cadê o bombeiro? O bombeiro de Coité tá aborrecido já, viu, Zelinho? Tá aborrecido. A população tem que se conscientizar, gente. Parem com essa cachaçada. Ninguém aguenta mais. E quem é que tá te chamando pra beber? Vai dirigir tua ambulância, louco. Deixa os outros belar, se quiser a ambulância, né, compadre? Deixa pra lá. Cadê o Zacarias? Antes da gente vir chegar os outros vídeos aqui, Zacarias. Cadê, Zacarias? O boi roubado aí, deixa eu ver. Cadê? Me deixar sempre a sonhar.
essa triste solidão. Sucesso de Luiz Oswald. Quando você foi embora, eu vi pra você. Esse cara só me faz sofrer. Deixa de roubar isso tudo que eu digo. O amor que eu te dei não vai te dar. O filho que eu tenho vai querer voltar, vai pedir arrego pra... Eu tô com a coisa do gato cego aqui, né, compadre? Melodia velho, Coscobeu, melodia velho dos teclados vendo a gente aí. Obrigado pela audiência. Zacarias tá parabenizando aqui o guitarrista. Bizuinha da guitarra, velho, né? Bizuinha da guitarra, velho. É o filho de Nino Santana que tá aí tocando, mas eu. Aí a gente aqui é o papagaio, gaiola, todo mundo junto, viu? O Zacarias, é todo mundo junto. É a mulher, filho, papagaio, gaiola, pra ganhar o cuscuz. O cuscuz não é fácil, não. O cuscuz é o moído, né? Melodia, velho. É valorização, né, compadre, velho? É valorização. Valoriza. Ô, compadre Zé Zacarias, qualquer dia desse aí, Zacarias, a gente tem que tirar uma foto, nós dois. Porque você gosta de coisa boa e, né? E eu gosto de coisa assim, bagunçada também, né, Zacarias? Aí foi lá no show lá da semana passada, a gente resiste um cadinho assim e fica aqui mostrando para o pessoal que gosta da nossa cultura velha, moída, sofrida, né? A gente não é beijo de nada, né, compadre Zacarias? É, isso mesmo, a gente vai gostando. É disso, suave, velho. Ô, é disso, bora ver. Você, Edilson, você se previne aí para... No próximo, na hora que vai chover, viu, Edilson? Vai chover aí, né, compadre? Zé Lito Cardoso chegou. Zé Lito Cardoso, se ele ouvisse uma música dessa aqui, ele chamava Cardozinho e bebia uma cachaça da Fuzil Inferno, velho. Vai ter arrego pra ficar comigo. Na hora de quebrar a cara, vai me dar razão. Descobri que ele é só uma ilusão. E não faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme no lugar. Te deixa na mão depois de ter cansado. E realiza suas fantasias. Eita, é disso, velho. Enquanto aqui com o padre, com quem chegou aqui, com o padre Zé Lito Cardoso, com o padre Jaime chegou agora, com o padre Edilson chegou. Enquanto eu trago o vídeo aqui de compadre velho aqui com o padre Jaime, ó, com o padre Jaime. A notícia de Coité aqui na região, Valente, né? Valente, Feira de Santana. Começou a melhorar aí, viu, compadre Jaime? Começou a cair toró na região, ficou de Cardozinho. Enviar o vídeo lá de Barrocas pra mim, Cardozinho. Coscobeu, manda o vídeo logo aí, Cardozinho. Não me deixa eu agoniado aqui não, né, rapaz? Não deixe não, que eu não gosto de esperar tempo ruim. Quem espera tempo ruim é lajedo. Cadê aqui? Aí a chuva, vocês estão vendo aí. Eu estou buscando aqui o menininho do Paradiso lá, virado o Coscobeu. É, cadê ele? Se eu achar o menino aqui do Paradiso para nós continuar o papo aqui, senão vai amanhecer o dia, o programa não termina. Né, Paradiso? O programa não termina, a gente fica aqui procurando desavença, né? Eu não posso chegar em casa tarde hoje, não. Chegar mais cedo, que esfriou. Quero ver se eu durmo agarrado hoje, que ele tá com 3 semanas, 60 dias, que aí eu não chego junto, nem eu, nem nada, um negócio, um calor dos infernos. Eu não tô achando aqui. Eu agora há pouco vi o vídeo de compadinho aqui, mas eu aqui, cadê Coscobeu? Aí, achei, cadê ele? Bora disso, velho. Enquanto a chuva foi rolando aí, os meninos foram vendo os vídeos aí. Vou botar ele aqui, venha. Aí é na Fortaleza, lá não tava chovendo, agora tá, né, disso? Aí na Fortaleza aí. Ouço o passo da estrada, vejo a porta ali. Uma taxa de vodka e uma pessoa azul. Hoje aqui chega e o seu corpo depois de beber. Menina, vem dentro, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Vem amando no meu prato, vem me convencer.
querido. Vai atualizando os vídeos aí, vai mandando. André Parrudo, velho, chegou, Parrudo. André Parrudo, choveu aqui em Feira de Santana. Aí, ó, os amigos mandando os vídeos aí. Você que chegou agora pro cabelo informado. Boa noite, menina do Bucho Grande. A chuva chegou por aqui. Feira de Santana, Bahia. Bahia. Feira de Santana, Bahia. Muito bem, vamos aqui. Gente, bom dia. Está meu Euclides da Cunha, Bahia. Muito verão, muita chuva aqui, ó. Verão melão aqui. Agora por outro tá caindo água assim, graças a Deus, ó. Hoje são 9/1/1925. Graças a Deus, muita chuva. Pesado. Sexta-feira, dia 10 de janeiro, às 16h10. Chuva em Valente, Bahia. Sexta-feira, 10 de dezembro de 9 de janeiro, às 14h16, Conceição do Coité, na Bahia. Eu tenho que falar bonito, entendeu, compadre, velho? Falar bonito. Esbiotando aqui para registrar para o nosso pessoal que assiste o Coité Cultura e aproveitar também, deixar o povo bem informado, né? A chuvinha agora pela tarde, né? A gente começou aí registrando para vocês. O riacho aqui tá já passando uma aguinha considerável. Isso é muito bom pra gente refletir, ver que o Criador é quem pode, né? A previsão é essa, né? A previsão dos meteorologistas é que a partir de hoje, aqui no nosso semiárido, né? Nós tem previsão de muita chuva. O riacho está aqui lavando aí um pouco aí a secura, misturando aí um pouco do calor com essa água fria. Aí como passou aí, tá vendo aí, gente? Dá pra ver aí o mato quebrado, né? Passou com bastante água. Quando a gente chegou aqui, já tinha ido embora metade da água aí, beleza? Isso é bom, né, pessoal? Isso é bom. Vai aí esfriando o tempo, vai sair aí, dando um pouco de alivio aí para os criadores. E a gente só tem mesmo que agradecer a Deus por isso. Ele é quem manda, é quem pode fazer tudo por esse sertão rei, pro nosso povo. Muita água, né? E a gente, tomara que a previsão se concretize, né? Entre amanhã e domingo aí. Diz que até segunda-feira nós temos essa previsão aqui de muita chuva, que com essa frente fria que assim os meteorologistas têm prometido, né? E a gente vem acompanhando toda a Bahia, choveu em quase toda a Bahia, estamos com bastante vídeo que hoje vai te mostrar. Começou a chover aí, vocês estão vendo aí, gente? A gente começou a resistir esse movimento da chuva, e a gente fica feliz. O tempo fechou e a gente sabe que isso é um benefício muito grande para os criadores de ovelha, de gado, o campo de cinzal. O pessoal aí vai ficar um pouco feliz porque vai amenizar essa situação, esfria. Muito bem. Chegou mais vídeo de chuva na região. Lá vamos papocar agora lá pra terra de Zelinho, rei. Ô Zelinho, aí em Pedra não, Gangorra 2, Coité. Teve chuva também em Aroeira, na Zaroeira. E Coscobeio, tá? Falei com o Zelinho agora há pouco, foi Zelinho. Compadinho, onde foi essa chuva aí, compadinho? Coité, Zelinho. Ô, Nico, aqui não choveu não, minhas laranjinhas aqui tá numa tristeza do Coscobeio. Zelinho, confie que eu joguei os búzios pra cima e o búzio caiu com as bocas pra baixo, porque quando ele cai com a boca pra baixo é pra não entrar água dentro do buraco do búzio. Então, diz Zelinho, que nada, Nico, sua previsão. Zelinho, vem chuva, Zelinho. Zelinho já mandou agora o vídeo. Cadê, Zelinho? Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Aí. Tá chovendo, não é forte não, mas uma chuva batedeira, chuva que molha a terra. Glória a Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Aê, Zelinho. Glória a Deus. Os bichinhos estavam morrendo de fome, de sede. As plantas tudo se acabando. Gangorra 2, Conceição do Coité, na Bahia. Muito bem. Glória a Deus, Senhor. As pessoas ficam alegres, né, compadre, velho? As pessoas ficam alegres quando vai lá atuar. Deus é bom, não desampara. Exatamente, desampara não. Aí, Zelinho, nós falamos da criação deste foi, Zelinho. Eu mostrei o vídeo a Zelinho, no primeira chuva de Coité aqui, Zelinho, aqui não pingou, tô com minhas laranjeiras aqui, num sufoco danado, minhas laranjeirinhas, né, Zelinho? E aí agora já começou, Zelinho, não para mais não, viu, Zelinho? Agora, Deus quiser, vai até na terça-feira, vai vir mais chuva essa noite, vai vir mais chuva lá pela manhã, né, Zelinho? E nós vamos ver aí o pau quebrado direitinho.
Glória a Jesus nas alturas, né, Zelinho, velho? Aí é Gangorra, viu, compadre Dadal, Gangorra daí, de compadre Zelinho, Gangorra 2. É, Goiabeira, Dadal, Goiabeira também já choveu, compadre Dadal. Vai lá, Dadal, aprendeu a chover. Voltou a chover lá em Feira de Santana. Nosso telespectador tá virado com os caminhões dando informação pra gente aí, né? Voltou a chover em Feira de Santana. Muito bem, né, compadre, velho? Zacaria tá lá informando que voltou a chover. Aqui é Feira de Santana, já choveu em Feira. O pessoal aí que nos atualizou. Zelinho aqui, Coité. Eita, coisa meu, Cristo da Cunha. Aqui a água tá muito. Gente, bom dia. Está meu Cristo da Cunha, Bahia. Muito verão, muita chuva aqui, ó. Verão medonho aqui. Agora por outro tá caindo água assim. Gente, bom dia. Está meu Cristo da Cunha, Bahia. Muito verão, muita chuva aqui, ó. Verão medonho aqui. Sexta-feira, dia 10 de janeiro, às 16 horas e 10 minutos. Chuva em Valente, Bahia. E Conceição do Coité. Meus amigos do Coité Cultura, estamos chegando aqui. Aí, pessoal, Coité também, viu, compadre velho? Coité botou para esbrugar lá também aí, vem chovendo, veio aí, eu acompanhei aí, essas de barra de chuva, de lençóis de coisa, eu corri atrás e analisei aí, peguei um guarda-chuva e saí vendo aqui o pessoal, tu vai morrer, desliga esse celular, essa câmera, com esse negócio desse coisa aí, para modo um relâmpago, né? Mas eu digo que nada, eu tô com os pés no chão aqui, Jesus não deixa não, né? Pois é, compadre Dadal, aqui deu uma chuvada boa, deu com o compadre Rico, choveu aí, compadre Rico. Compadre Jaime Pereira disse que não chuta água aí. Sim, aí, chuta água. Aí. Compadre Augusto Heleno, nós falando de manhã, né, compadre Augusto Heleno, sobre Coité, sobre a chuva, você está em São Paulo aí começou a chover Coité, compadre Rico, começou a comer, e aí, compadre velho, choveu aí em terra minha, não sei não. Essa conversa sua é conversa de meia coisada, né? Mas o compadre Jaime Pereira disse que no Rosário choveu muito. Tá faltando um Cardozinho lá, eu com o Zé Pinto, vou mandar o vídeo para nós atualizar aí esse coisa comigo, né, compadre? Coisa boa que é aí o sertão velho chovendo, viu, compadre velho? Bora aí, bora ver o pessoal. Cardozinho, filho do coisa comigo, manda o vídeo. Manda o vídeo aí, Adão Carneiro, onde foi essa chuva, no Riacho aí, Conceição do Coité da Bahia. Aí é saída dentro da roça de Finado Oliveira aí, viu, compadre velho? Essa aí é na roça de compadre velho, de compadre Jackson, né, compadre Adal? Compadre Jackson aí, descendo pro açude de Itarandi aí, ó. Eita, coisa comigo, muita água aí, ó. Vai, aí as piabinhas vai agradecer aí, né? Você quiser pagar a promessa, aproveita antes de terminar essa chuva aí, né, compadre velho? Não deixa demorar não, senão o bicho pega aí, né? Muito bem, nós já estamos atualizando aí o bate-papo, né, velho? Que conversa é essa aqui? Deixa eu ver o que é essa aqui para nós adiantar. Aí isso aí é para forçar o pequeno empreendedor. Fala o que é para você estar explicando, é para ver se eu entendo. A sair da informalidade. Tá. Acaba vai ter que ter um contador, abrir uma MEI, aí já vai pagar imposto. O governo só quer isso. Isso aí é exatamente esse desenho. É para pegar o povo que está na informalidade. Você que vende um produtozinho, tranquilo pelo Pix e tal, né? Hoje o Pix todo mundo usa. Até o cara que tá pedindo esmola no sinal de trânsito. Eu ia passando um dia desse ali perto do mercado de artesanato. E, rapaz, não tem nenhum trocado aqui, né? Ele disse, não, é meu Pix. Tudo é Pix, né? Esse cabo que tá lá no sinal de trânsito, se ele pegar, arrecadar muito dinheiro, a Receita Federal vai atrás dele também. Por que você não tá pagando imposto? Outra coisa, atentem pro cartão de crédito. Eu conheço muita gente que tem um cartão de crédito com limite bom, aí a família todinha compra no cartão do cara. Ei, eu já usei cartão de gente da minha família. Compra aí, ó, que eu pago quando chegar a fatura. Tem gente que tem aí 15 mil comprometidos de limite no cartão de crédito. Meu amigo, esse cara não sabe o tamanho do problema que vai ter. Porque se ele ganha 5 mil por mês e movimenta 10, a Receita vai perguntar a ele o ano que vem, quando ele declarar o imposto de renda, ei, mala, por que tu tá com cartão de 10 mil e teu salário é de 5? Esses outros 5 vêm de onde? E o imposto, a multa é de 150% o valor devido, ó. É pra lascar o cara no meio, meu amigo. Arrecadar, o governo quer tirar o rombo que ele criou lá nas contas dele, nas costas do cidadão. Como? Imposto, pegar todo mundo, botar no mesmo balaio. Então, atentem pra isso. Sabe o que é que vai acontecer agora? O cara vai querer pagar no Pix daqui a pouco uma conta e o cara vai dizer, não, no Pix não, eu quero é dinheiro, ó.
O que estava bom demais agora vai ficar ruim. Porque eles vão apertar de um jeito que o comerciante não vai mais querer receber no Pix, não. No Pix, não, Deus me livre, o governo tá de olho. Eu quero é no dinheiro, vai voltar o tempo do papel moeda, o dinheirinho, a notinha lá. Do jeito que tá, meu amigo, é imposto, é só pra cobrar imposto, e o cidadão se lascando. Essa é que é a verdade. A melhor coisa que inventaram no mundo foi Pix. Tem como melhor, rapaz, tudo que você compra hoje, rapaz, não, paga o Pix aqui, meu amigo. Você paga a conta de R$1 no Pix, você paga a conta de 10 mil reais no Pix, o que for você paga no Pix. Aí agora estão apertando, o cara não vai querer fazer no Pix, nada. Porque sabe, se pagar no Pix, o governo vai querer comer um pedaço. O negócio já tá feio, o governo quer comer um pedacinho em tudo, homem. O cabo já se tora pra ganhar um ponto cada dia. E o governo agora quer pegar mais um pedacinho além do que já pega, que é só pra cobrar. Tudo que você faz, você paga imposto. O cafezinho paga imposto. É 17%. Quer comprar um pão, é 17%. O governo já come tudo. E agora na reforma que ele fez aí tributária, nós vamos pagar o maior imposto do mundo agora, é 28%. Vai aumentar, se preparem. Aí agora vai pegar o Pix também, meu amigo. Não dá pra viver nesse país mais não. Eita, coisa serena, velho, né, compadre? O compadradão ficou sabendo que em Almas e Chapada os riachos transbordou, né, compadre? Eu só tô aqui atualizando aqui a questão da chuva. E aí, né, compadre, velho, pronto. A chuva tá chegando devagarzinho. E aí essa notícia que pegou todo mundo essa semana aí, que tá entristecendo, mas tava tão bacana aí, né, o pensamento da gente, e aí já vem uma palavra triste, e aí volta essa situação dessa atualização, lascou foi tudo agora, né? Lascou-se tudo, aí vai voltar a gente, um governo faz o Pix para facilitar, sem cobrar imposto nenhum, facilitou muito a vida das pessoas, agora vem o outro derrubando, um faz, o outro derruba, é o lado de filho do cabrunquinha, viu, bicho? E a gente, o que mais me entristece, eu vou falar a verdade, o que mais me entristece não é nada, não. O que mais me entristece é que quando se fala que o governo, tem gente aí quando você fala que o governo está fazendo isso, só falta brigar com você e querer dar um tiro na cara, porque paixão, nós não devemos, nós estamos no século XXI, nós não devemos ter político como papagaio de estimação, não. Tá ruim, rapaz. O povo fica valorizando um governo que já está ultrapassado, um governo que já passou, está na hora do governo quer estar com isso, já está bom demais, não fez outra coisa na vida a não ser isso, agora está aí mantendo a sua vaidade de uma forma fora de sério com a sua vaidade, né? As contas do país chegou onde chegou, e agora se não bastasse os impostos que a gente estão pagando, agora ainda vem isso. Quem é que não movimenta 5 mil reais, no mínimo, com um comerciantezinho, um borracheiro, o cara que vende ali uma roupa, o cara que vende um calçado, o que vende uma banana, um açougueiro, vai acabar todo mundo aí, vai ficar todo mundo, né, compadre Alambas, ó. O ambulante, aquele cara que sai vendendo ali um relógio, um negócio. 5 mil reais hoje é um nada. Quando o cara chegar um mês, eu acho que o cara vende. Quem é que não vende aí 1.000 e poucos contos aí, quando pega no final de semana, 3 feirinhas? Aí vai ser atualizado. A Receita Federal vai notificar o pobrezinho do trabalhador para você. Que ninguém vai ficar sabendo. Se você já está sendo, rapaz, hackeado pelo seu CNPJ, seu CPF, não tem para onde você correr. Vai chegar a notificação, meu amigo. Não tem esse negócio de sonegar mais não, que você hoje já é hackeado. Você está no sistema de monitoramento. Não tem para ninguém correr, não. Agora, o presidente que saiu fez o Pix, facilitou. Aqui na minha rua passa um rapaz aqui vendendo picolé aqui. Né? A gente paga aqui o picolé no Pix. Às vezes a gente não tem um miúdo, dá um dinheiro graúdo, ele não tem 20 conto, ou 30, ou 50. Não tem o miúdo, não. Faça no Pix aqui, a gente dá o Pix, a gente paga. Agora já vai tirar o Pix de circulação. Essa situação vai ficar difícil. Então, um país que está virado o Coscobel, né? A Lampião vivo,
Nega o Padre Alain Bozó. Choveu aí, Alain, Santa Luz. Ó, Alain, choveu Valente. Nós temos um vídeo aqui de Clemício Oliveira. Choveu em Valente, choveu em Euclides da Cunha. Viu, Alain? Choveu Euclides da Cunha, Serrinha, Feira de Santana, Araci, Coité, ó, Coité aí, ó, que eu tô mostrando para vocês aí. Uma chuvinha, um negócio de 20 minutos, talvez 25 minutos, meia hora mais ou menos, né? As 3 chuvas do dia, mais ou menos isso. Beleza? E a gente está atualizando aqui, né? Nativa Barreto, Malura Santana. E a gente, quando vê uma alegria no mesmo tempo, vê uma tristeza aí, com essa notícia aí dessa cobrança aí, dessa Receita Federal. Ainda tem gente que fica dizendo, não, rapaz, você não está entendendo. O governo não quer cobrar nada seu, não. O governo só quer atualizar para ficar sabendo da existência. Qual é o interesse que o governo tem de saber se eu estou vivo ou morto, rapaz? Ele quer saber do meu dólares. Ele lascando o dinheiro de dentro lá com a farra deles para lá e vai tirar nosso, sabe? Do pequeno. E onde é que a corda quebra? No lugar mais fraquinho, onde apodreceu ali o pequeno, né? Eu não quero falar mal de rico, não, porque, né, a gente não pode falar mal de rico. Eu gosto de elogiar o cara que prosperou, né? A pessoa que prospera é para a gente pedir a Deus que melhore ele mesmo, porque se não fosse os ricos, os pobres estavam pior do que o que estavam. Porque, na verdade, as pessoas falam, dinheiro não traz felicidade. Não tem esse ditado aí, ô Zacarias? Ô compadre Alain aí, ô compadre Jaime Pereira. O pessoal tem que dizer assim, dinheiro não traz felicidade, nunca vi dizer. E pobreza traz felicidade. Me diga aí se pobreza traz felicidade. Porque o pessoal tem essa mania. Porque eu não tenho 10 mil reais, o outro avançou. Aí eu fico dizendo que nada, rapaz. Dinheiro não traz felicidade, não. E pobreza traz. Pobreza deixa o cara feliz. Pobreza, rapaz, riqueza não me dá saúde, não. Quem me dá saúde é Deus. E pobreza te dá saúde. Que nada, rapaz, bora de pensar diferente. Vamos desejar sorte para quem avançou. Pessoas que produziu, que trabalhou, que segurou o seu realzinho com muita segurança, não deu, jogou fora. Nego Padre Alain, conversa repisada, desgraçada aí. Manda esse corre aí pra cá. Ô Alain, só se você mandar fazer uma curva aí de lá de trás do açude, viu, Alain, pra chegar até você aí, né? Esse governo, compadre, é isso mesmo, compadre, velho, né? Fica sem a gente entender, não adianta, né? E vou lhe dizer, tá longe, viu? Tá longe, falta 2 anos, 2 anos não é brincadeira, não. Se não tiver uma segurança aí, se não tiver um certo controle, a gente pode pagar um preço muito caro com o que está acontecendo no Brasil. O negócio não está brincadeira, não, viu? A inflação tá fora de sério. Um pacote de café, rapaz, a gente, seja no mercado hoje, é 14, 15 reais, 13, 14, 15 reais. E outra, além disso, estão diminuindo o peso era 250 gramas, se você botar na balança, essas balanças que pesam fio de cabelo, que não erram um milímetro, se você botar não dá mais 250, é 200 gramas, 260. Rapaz, diminuindo o peso do produto e aumentando o preço lá. O bujão agora vai para 153 reais. Agora, se não bastasse, vem aí essa atualização dessa Receita Federal. E aí, velho, o negócio fica até... Deus que Deus, Jesus está mandando essa chuvinha aí para interter nossas alegrias, né, compadre, velho? Nossas alegrias aí um pouquinho. Nós não somos beijo nem nada. Quem é bom mesmo é Jesus, né? Mas, infelizmente, esse governo velho aí tá perdido, que nem segue em tiroteio. Ele não tá nem aí para nosso país, né? É compadre Mildinho, velho, aí, camisa, velho. Sexta-feira, dia 10 de janeiro, às 16 horas e 10 minutos. Chuva em Valente, Bahia. Agora por outro tá caindo uma águazinha, graças a Deus. Ó. Hoje são 9/1/1925. Graças a Deus, muita chuva. Não, 1925, você tá doido igual o dinossauro. Você não pode falar um palavrão. Hoje são 9/1/1925. Graças a Deus. Que menina do Bucho Grande. A chuva chegou por aqui. Gangorra, Coité, chovendo aí na terra de Zelinho. Gangorra, então tá circulando aí nossa chuva aí, os cachorros dormindo ali, com as voadinhas da chuva. Zelinho ficou feliz, né, Zelinho? Tava aí o seu plantio de laranja,
que Zelinho cultiva lá na sua chácara. Tá melhorando, né? Tá melhorando aí a nossa chuvada. Choveu na Goiabeira, a terra de Nil Santana aí. Eita, na minha roça aqui não chove, Zacarias, de jeito nenhum. Chove na roça de todo mundo e na minha roça não chove, porque eu não tenho roça, assim, febrento, né, cara? Ei, Goiabeira chovendo também. O povo tá feliz assim mesmo, né? Tá deixando as notícias ruins pra lá, né? O padre Gil lá de Barroca dizendo, né, compadrinho? E o pessoal, ele está dizendo que esse governo é o governo pai dos pobres. Ele é pai do furunco pra lá, né? Porque desde 2002 que esse governo diz que vai matar a fome do brasileiro, vai matar a fome do nordestino, que tem 33 milhões de crianças desabrigadas, passando fome, não sei o quê. 33 milhões de crianças. Ele fala tão desproporcional que se você contar a quantidade de pessoas que tem no Brasil, tem 209 milhões de pessoas registradas no IBGE no Brasil. 209. Se você bota 33 milhões de crianças, que conta do furunco é essa desse governo? Então, assim, ele fala, ele tá falando aí de quase 5%, quase 6%. Ele está falando aí de criança que tem no Brasil, desabrigada. Não é criança, não, quantidade de criança, não. É criança desabrigada, porque passando fome, porque fora nas ruas, não sei o quê. Não é nem criança, a quantidade de criança. Então ele fala, ele sabe que isso sensibiliza as pessoas. Ele sabe que quando fala de fome, deixa o pobre, aquele pai de família pobre, não, esse é o governo. Está falando de fome, vai matar a fome. Então já se faz 20 anos desse governo. Vamos ter um intervalo aí de 4 anos, e agora volta de novo. A Bahia é campeã de desemprego, é o estado que mais tem imposto no Brasil, é a Bahia que mais cobra imposto, é a Bahia, e a gente fica, esse povo, com essa paixão, né? E aí a gente vê agora essa notícia que pegou todo mundo de beco caído, né? Caído no beco, né? O pessoal fala, o cara entrou no beco sem saída. Eu acho que beco tem saída. Se o cara entrou no beco, sai para onde entrou. Né, Zelinho? Sai para onde entrou. O beco sem saída não tem. É a mesma coisa que o cara fala assim, tem as conversas que não dá para você entender, né? Milho verde, chama milho verde, né, Zelinho? Mas a espiga é amarela. Por que chama de milho verde? É umas coisas doidas, né? Beco sem saída. Não entrou, furunco. Sai para onde tu entrou. Como é que não tem saída, né, compadre velho Gico? Então, Gico, essa conversa aí é marketing de governo para ganhar a eleição. O povo foi iludido e está aí agora. O povo vai ter que esperar mais 2 anos ou mais 6. Quem sabe, quem vai dizer aí, se eles quiserem, eles ganham de novo. É um país que não tem segurança nem nada, é um país que a gente não tem confiança nem nada, um sistema que a gente não... Ninguém confia em ninguém, é tudo corrompido, tudo fora do lugar. O país está sem respeito, sem moral, e nós pequenos que está pagando preço, né? Pagando preço, e com isso aí, agora tem uma coisa também, viu? Vai pegar para os deputados, vai pegar para vereadores, para prefeito, para vice-prefeito, esses impostos aí vai lascar com eles também. Desculpa aí, gente, esse negócio de lascar, né? As tábuas na Mujingonga, porque os deputados também, vereadores, tem 5.400 e poucas cidades no Brasil, tem vereador igual o Coscobel, né? É isso mesmo? Tem vereador que vai
pagar o pato aí, independente, deputado estadual, federal, senador, vai ter que cair no pente fino aí, vai ter que pagar. Passou de 5 mil. O que é 5 mil reais? O cara tem que estar hoje, tá atualizando, tem que passar pela Receita Federal. 5 mil reais. Se você compra 5 mil reais, você já está pagando imposto, filho de Deus. 5 mil reais é para o cara pobrezinho, para o cara que infelizmente está sapateando um cadinho, só para não passar fome, né? Mas vá falar isso aqui, vá falar. Eu vi ali na Câmara de Vereadores a semana passada, tomando posse lá, e eu vi lá 2 vereadores ligados ao governo. Quando falou no nome do aliado dele lá, só faltou a casa voar. O povo entrou no estado de prazer tão grande quando falou numa situação dessa. Então ninguém pode fazer nada. O nordestino aqui ainda não abriu a cabeça, tem um governo como estimação, como você cria um papagaio. O papagaio fala que não fala, você gosta assim mesmo. Então a gente precisa, o nosso povo, rapaz, se atualizar, perder essa paixão por candidato, por fulano. Não prestou não, cala a boca, vamos chegar na próxima eleição, tira, né? Apesar que o Brasil hoje com essa urna aí eletrônica aí, não tem confiança, ninguém sabe como é que funciona, mas ainda é o único caminho, é o voto, né, de cada um tiver consciência, porque vai ficar cruel. Ó, começou o ano agora, janeiro, hoje é dia 10 de janeiro, uma notícia dessa aí, sacudiu o Brasil, você só viu os jornalistas falar toda essa papagaiada que está aí, e tem gente dizendo que é mentira, que não é assim, é as redes sociais, que é fake news. Um jornalista desse aqui está mentindo, um cabo desse aqui, será que um cabo desse aqui está mentindo? Ele chegar ao ponto numa rede nacional disso aí? Aí isso aí é para forçar o pequeno empreendedor a sair da informalidade. O cabo vai ter que ter um contador, abrir uma MEI, aí já vai pagar imposto. O governo só quer isso. Isso aí é exatamente esse desenho. É para pegar o povo que está na informalidade, você que vende um produtozinho, tranquilo pelo Pix e tal, né? Hoje o Pix todo mundo usa, até o cara que está pedindo esmola no sinal de trânsito. Eu ia passando um dia desse ali perto do mercado de artesanato, e rapaz, não tem nenhum trocado aqui, né? Ele disse, não, é meu Pix. Tudo é Pix, né? Esse cabo que está lá no sinal de trânsito, se ele pegar, arrecadar muito dinheiro, a Receita Federal vai atrás dele também. Por que você não está pagando imposto? Outra coisa, atentem para o cartão de crédito. Eu conheço muita gente que tem um cartão de crédito com limite bom, aí a família todinha compra no cartão do cara. Ei, eu já usei cartão de gente da minha família. Compra aí, ó, que eu pago quando chegar a fatura. Tem gente que tem aí 15 mil comprometidos de limite no cartão de crédito. Meu amigo, esse cara não sabe o tamanho do problema que vai ter. Porque se ele ganha 5 mil por mês e movimenta 10... a Receita vai perguntar a ele o ano que vem, quando ele declarar o imposto de renda: ei, mala, por que tu tá com cartão de 10 mil e teu salário é de 5? Esses outros 5 vêm de onde? E o imposto, a multa é de 150% o valor devido, ó. É pra lascar o cara no meio, meu amigo. Arrecadar, o governo quer tirar o rombo que ele criou lá nas contas dele, nas costas do cidadão. Como? Imposto, pegar todo mundo, botar no mesmo balaio. Então, atentem para isso. Sabe o que é que vai acontecer agora? O cara vai querer pagar no Pix daqui a pouco uma conta e o cara vai dizer, não, no Pix não, eu quero é dinheiro, ó. O que tava bom demais agora vai ficar ruim. Porque eles vão apertar de um jeito que o comerciante não vai mais querer receber no Pix, não. No Pix, não, Deus me livre, o governo tá de olho. Eu quero é no dinheiro, vai voltar o tempo do papel moeda, o dinheirinho, a notinha lá. Do jeito que tá, meu amigo, é imposto, é só pra cobrar imposto, e o cidadão se lascando. Essa é que é a verdade. A melhor coisa que inventaram no mundo foi Pix. Tem como melhor, rapaz, tudo que você compra hoje, rapaz, não, paga o Pix aqui, meu amigo. Você paga a conta de R$1 no Pix, você paga a conta de 10 mil reais no Pix, o que for você paga no Pix. Aí agora estão apertando, o cara não vai querer fazer no Pix, nada. Porque sabe, se pagar no Pix, o governo vai querer comer um pedaço. O negócio já tá feio, o governo quer comer um pedacinho em tudo, homem. O caba já se tora pra ganhar um ponto cada dia. E o governo agora quer pegar mais um pedacinho além do que já pega, que é só pra cobrar. Tudo que você faz, você paga imposto. O cafezinho paga imposto.
é 17%. Quer comprar um pão, é 17%. O governo já come tudo. E agora na reforma que ele fez aí tributária, nós vamos pagar o maior imposto do mundo agora, é 28%, vai aumentar, se preparem. Aí agora vai pegar o Pix também, meu amigo. Não dá pra viver nesse país mais não. Interessante, Cardozinho da Bahia, interessante, com tantos impostos que é cobrado nesse país, nós temos uma segurança péssima no país. Vocês estão sabendo aí, né? No próximo semana, se Deus me der direito, vou mostrar para vocês aqui, de Natal para cá, a quantidade de roubos de celular que aconteceu aí, motos e carro, do dia 8 de dezembro, que foi liberado aí a saidinha de bancos, dos presidiários, né? Para ontem, de norte a sul do país. Temos aí um mapeamento de furto de celular. E o jornalista deu uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos aprovar uma lei aqui pedir para os deputados do Norte e Nordeste fazer uma lei em Brasília, para que o Estado devolva o celular dos ladrões que está tomando o celular do povo e a moto, porque é um dever do Estado. Cuidar da segurança de um povo, o dever é do Estado maior. E ele não disse que roubar um celular, que ele não suportava mais ver polícia tomar um celular prender, bater um jovem porque roubou um celular para tomar uma cervejinha. Como é que um chefe de uma nação diz isso para poder ganhar o voto dessa turma aí? Fala uma coisa dessa, está aí. As pessoas pagando pato, né? O país que mais cobra imposto no mundo, a qualidade da saúde do Brasil é arrastada de carro de mão. Se estivesse cobrando esses impostos todos, como está cobrando, e nós tivéssemos uma qualidade de educação, né, na saúde, na segurança pública. Está vendo aí as barragens caindo pontes aqui no Nordeste. Tem pontes novas, feita pelo outro febrento que fez lá, e ficou só as cabeceiras das pontes para concluir. Ele prefere deixar as balsas atravessar os caminhões, pagando uma fortuna por mês, mas não faz as cabeceiras das pontes novas que está para atravessar o rio lá. E deixa o povo... E o povo defendendo. Eita, gota serena. Negócio, compadre Otávio, negócio da brincadeira não, viu, compadre velho? Aí, compadre Zacarias disse, você só paga no Pix. E eu só pago no Pix, a gota serena. E aí agora vai ter que fazer dinheiro de novo, porque não vai dar não, para você deixar essa configuração do seu nome aí. Aí o pessoal fica aí, compadre Rico, não tem o que fazer não. A gente estamos aqui aborrecido com esse furunco, mas não tem jeito a dar. Eles fazem o que ele quer e esse Coscobio velho aí não está nem aí para o Brasil, não está preocupado com mais nada, o cara está com 80 anos, fora a hora extra, e os feriados tá aí, ninguém sabe que idade tem, eu acho que perdi até o endereço da idade, tá lá ligando mais que o Brasil se papoca para lá, vai. Quem quiser que vá nessa, acaba não tem mais perspectiva de nada, né, compadre? Eita, inferno, velho. Eu tô ligado que o negócio vai ficar feio, viu, compadre? Tô ligado, vai ficar feio. E a gente não tem... Você tá mentindo, que eu sei. Ó, eu vou lhe mandar você pros... Você tá mentindo. Ah, conversa ripizada, né, compadre? Conversa ripizada. Cadê o vídeo, Cardozinho, da chuva? Que aí choveu muito aí no Rosário, foi, Cardozinho? Deixa esses furuncos pra lá, compadre velho. Tá me perguntando se aqui choveu. Quem foi que perguntou aí agora há pouco? Deixa eu ver aqui quem foi. Eita, gota serena, né, compadre Jaime? Eita, gota serena, compadre Otávio Sena tá por cá, vendo a gente, Otávio Vidro aí, né? Deixa eu ver quem foi que perguntou aqui, compadre Ninho. Anailton de Souza, lá no contorno de São José, compadre. Aí, Anailton, aí a chuvinha aí de Conceição do Coité aqui hoje, viu, compadre? Eu botei aqui, compadre Zelinho. Compadre Jéssica Carneiro, boa noite aí pela audiência. Genivaldo Oliveira, boa noite aí, caba velho. Adão Carneiro, né, Mildinho velho, Alain Bozó, tá todo mundo vendo a gente aí. Salvador foi pouca chuva, né, compadre? Mas Salvador também já tem chovido um bocado, né? E aí a gente estamos atualizando aí, os vídeos vai chegando aqui da nossa região e graças a Deus já tá dando para sossegar um pouquinho, né? Eu botei aqui 1 litro, compadre Jaime, no meio da estaca aqui e botei uma trena assim, cadê? Bota a imagem para cá, vem para cá, Nilson Santana. Botei assim um vídeo, botei uma trena, amarrei com uma fita para eu medir a milimetração da chuva, sabe?
Aí botei lá e o vasinho foi enchendo. E eu tô de olho no milésimo de milímetro, viu, velho? Tô lá de olho, viu, compadre Rico? É compadre Alberto, Matheus, tá lá vendo aí? Eu botei o litro assim, comecei a medir. E aí cai no água do biquinho do litro lá. E a antena tá lá dentro, amarrada, pra eu ver quando a chuva terminar. Eu dar uma olhada lá, ver quantos milímetros, né? Porque é tantos milímetros por metro quadrado e tal. Eu estudei a medicina para isso, viu? Aí quando passou a chuva, eu corri lá. O cachorro se embaraçou comigo, bati a cara na estaca, derrubou a gota serena da trena e caiu a chuva, a aguinha que tinha dentro do vaso, caiu na minha cabeça, não perdi a metrolotina da coisa, né? É um negócio fora de sério, vá mentir assim num coscobeio, né, compadre? Você tá mentindo. Cachorro me atrapalhou todinho lá, compadre. Não é mentira, não. Você tá Ali, se tivesse cada trena dentro lá, eu ia ver quantos milímetros. Aí eu media por metro quadrado, fazia o risco no chão, fazia mais ou menos ali, quantos metros tinha ali, mais ou menos 15 centímetros, mais ou menos, né, Zacarias? É 1 litro, ó, já chegou a atualização aqui. Tá pensando que o programa aqui é fraco, né? 1 litro de água em 1 metro, em 1 metro quadrado. Então, pronto, 1 litro de água em 1 metro quadrado. Então, pela quantidade que estava ali no vaso, 30 gotas serena, não, 30 gotinhas lá por metro quadrado, milímetro, aí eu media mais ou menos assim, né, Zacarias? E 1 milímetro dá mais ou menos, que eu ver aqui, Zacarias, corresponde 1 milímetro, né, compadre? 1 metro corresponde a 1 milímetro, é isso, Zacarias? Zacarias estudou também, né, meteorologia, sabe dizer aí, né, Zacarias? Deixa ela lá, a água está aí rodando, né? Só se voltar lá de novo para poder medir essas águas que estão entrando aí, mas eu acho que aí foi um bocado de litro de água aí, viu, compadre? A previsão, Zelinho, velho, a previsão é de 150 milímetros de hoje até segunda, até terça, talvez, viu, Zelinho? Deus ajuda, o povo tem gente que não acredita e eu acredito. Eu acredito no homem, o homem é o coscobeu, o homem é febrento, né? O próprio Jesus disse que o homem pode fazer muito mais do que o que imagina. Então, se Deus deixou essa mais ou menos sabedoria do homem, ele pode, né? Ele pode. Então, o homem que estudou, que trabalha, essas pessoas aí, gente, não vivem de boca de bar, perdendo tempo comendo salgadinho, jogando conversa fora, não. Esse pessoal que estuda, que está aí no topo dos conhecimentos da vida, você está pensando que um médico, um caba desse teve sossego na vida, estuda 30 anos para poder estar exercendo um cargo, né? Estuda 20 até o ensino médio, aí agora vai mais 10, né? Para poder chegar à graduação que ele quer, para poder fazer a medicina, um engenheiro técnico, né? O caba que faz lá um carta-vento, a mesma coisa. Então a gente tem que acreditar que o ser humano sabe. O cara que faz um avião descer de ré, como aquele Elon Musk, o cara, faz um avião descer de ré. Como é que pode, né? Como é que o cara não é o febrento, né? É o febrento. Então, eu acredito nas previsões, eles têm satélite. O cara fala, que satélite, que nada, rapaz. Satélite vai lá saber de nuvem. Rapaz, o homem, ele pega a velocidade do vento, a altura, a velocidade do vento, com quantos, por exemplo, está ventando aqui 40%, 40 por hora, né, o vento, daquelas nuvens. Ele sabe que aquelas nuvens de chuva, vai chegar um lugar que ela vai ter de desaguar, porque ela já foi feita lá do mar, subiu o vaporamento do sal, da água do mar, encostou o ar frio. Eu sei um pouquinho, o ar quente com o ar frio e tal, aí criou a esqueci o nome agora, Zelinho, e aí forma a nuvem. Então, pela velocidade do tempo, a altura que ela está, ela vai ter que desaguar lá na frente. Então, eles vão fazendo esse acompanhamento do que o vento do mar vai empurrando. Vai chegar uma hora que vai ter que chover. Eles fazem uma previsão e acertam mais do que o que erra. Claro que Deus também não vai dar a eles 100% de conhecimento, senão ele fica muito violento, né, Zacarias? Deixa chover. O importante é isso, né, Zacarias? Exatamente isso, Zacarias está dizendo aqui. Não é isso mesmo? Se o homem que faz um celular aí, né, que você pode mandar pelo celular vídeo, pode mandar áudio, pode mandar mensagem, você pode ligar, máquina fotográfica, relógio, mede a temperatura do corpo, mede pressão, você está ligado, né? E o celular ele mede a pressão arterial,
celular. Rapaz, ele é lanterna, ele é relógio. Quer dizer, um aparelho dessa natureza, foi o homem que fez. O homem é besta, quer dizer que o homem Não, pelo amor de Deus, vamos acreditar um pouquinho também em quem prosperou, que Deus abençoou quem prosperou. Essa conversa não é miudinho. Essa conversa dizer, que rico, rapaz, rico é Deus, riqueza não traz felicidade, né, compadre Zacarias? Ô, Adailton, riqueza traz felicidade, né? Dizendo que não traz, não, diz que riqueza. O cabo que não tem só tem uma cachorra velha parida lá, fica que nada, rapaz. Riqueza não traz felicidade, não. E pobreza traz. Pobreza traz deixa o cara feliz demais da conta. O cara pobre tem uma felicidade. Isso é tapiação, rapaz. O cara pobre vive porque é o jeito. Ele luta para ver se melhora, ele de dia e de noite, né? Acaba que vai comer um ovo da granja, aquele ovo branco, com cuscuz, com café preto, sem uma manteiga, aquele cuscuz quente. Outra hora, aquele pão dormido, é porque ele quer, rapaz. Vai com essa conversa lá pro Coscobel, né, compadre? Vai, que negócio mais sem jeito, sem graça, né, compadre? Exatamente. É igual as pessoas que ficam, Zelinho, dizendo aí, compadre Josevan Lima aí, tá lá me assistindo pelo YouTube também, papai e mamãe. O Padre Zane tá assistindo a gente lá pelo YouTube. Com o Padre Zacarias Verbelisca lá também. Com o Padre Nildo Bicho Mimado. Zane aí lá na sua fazenda, mas com o Padre Velho tá assistindo a gente aí no povoado do Morro, né? Morro Tabuleiro da Amorosa, vendo a gente pelo YouTube, né? Com o Padre que tá vendo a gente também aqui. Zé Gambia pelo YouTube, Walter Silva, Coisa do Meio do Esporte, Valdir Silva tá vendo a gente pelo YouTube, Roberto Moraes, esses coisas que eu aí, papai, mamãe, né, compadre velho? O telefone aí do compadre Joseval é 075-9139-9089, né? Tá na fita e não paga imposto. Compadre Anailton aí, né? Tá na hora de fechar aí o programa e ir pra casa. Compadre Anailton tá apirriado, né? É isso mesmo. Então, outra conversa aqui para eu fechar o bate-papo, né? É aquela conversa que o pessoal fala que tudo na vida é pecado, outros não é pecado, outros pecado. Tem muita coisa na vida que o cara faz que é pecado que ele não sabe. Umas coisas que a gente vai achando, eu gosto de anotar tudo, né? Daquilo que eu vejo, que eu vou estudando, e eu faço as minhas anotações aqui, ó. Aqui eu achei uma passagem bíblica muito interessante. A gente vai vendo aí para poder... Eu gosto de ver as coisas da Bíblia, que a gente vai analisando e vai... É a melhor faculdade do mundo, né? Aqui diz numa passagem da Bíblia, lá em Gênesis, está dizendo assim, ó. Não julgue pessoas por ter seu temperamento alto, porque tem pessoas boas com temperamento alto e tem pessoas pacientes que são ruins e que não faz bem a ninguém. Então, não julgue a pessoa pelo temperamento dele, ser uma pessoa do temperamento estourado. Tá mais fácil vir o perdão, ó. Tá mais fácil vir um perdão dos brutos, tá mais fácil vir o perdão dos brutos, porque fala do que sente no coração, do que vir um abraço do manso, porque calcula cada palavra que diz. Então, a gente não pode julgar porque o cara é bruto, quer dizer que o cara é ruim. Outra coisa diz assim, ó, pecado por pecado, tudo é pecado. Às vezes o cara que está embriagado, as pessoas julgam é pecador, mas a gula, olha, gula, está aqui no Gênesis, capítulo 1, diz assim, ó, Gênesis, gula também é pecado como se fosse prostituto, bêbado e outros tipos de pecado. Então o cara que é guloso também, né? O cara também que é guloso, ele também está pecando, porque ele está comendo desproporcionalmente com guludiça. Está dizendo aqui, ó, no capítulo de Gênesis, de Gálatas, né? Gula também é pecado como se fosse um prostituto ou um bêbado que dorme embriagado. Pecado por pecado, tudo são pecados. Então, nego não venha para cá com esse negócio de dizer que pobre, que rico não é feliz, que dinheiro não traz felicidade. Quem não traz felicidade é liseira. Liseira, o cara liso. Pai de família, chegar a hora de comprar um pedacinho de bucho para dar aos filhos, não tem um conto. Isso é felicidade, uma gota de serendeza, rapaz. Que conversa é essa? Caba velho dormindo numa cama desmantelada, dura, sapateada, com fedor de engongo velho, que ele não pode comprar uma melhor, é bom, é. O cara velho precisa melhorar o carro para trabalhar, o carro dando um pipoco, bota um pneu que chega ali tem outro furado, isso é de Deus. Nada, rapaz, vai com essa conversa para lá.
dizer que dinheiro não traz saúde. E pobreza traz, né, Zelinho? É, Deus. Deus é o Deus da sabedoria, não é isso, Zelinho? Eu não vou nessa, não. A Bíblia diz que devemos abençoar, devemos desejar o bem para as pessoas que prosperou. Foi Deus que determinou, Deus que deu a ele definição dele trabalhar, e Deus abençoou o prosperamento de cada um. Não venha para cá trazendo agouro para que se você não avançou, se você não avançou um cadinho. Não venha para cá com essa conversa que riqueza é isso. Que não tem ninguém de Deus dizer que rico é avarento, não, porque Jó foi rico, Davi foi rico, Salomão foi rico, todos esses cabos aí que foi do tempo de Jesus, tudo rico. Rico e namorador, se esgotou sereno. Tudo tinha 4, 5, 6 mulheres e Deus deixou para lá o pau quebrado, todo mundo era rico. Não tem ninguém pobre aí, Salomão foi rico, Davi foi rico, Jó rico, ninguém era liso. Ah, vai com a leseira pra lá, para negócio de ser pobre demais, pobrezinho dormindo debaixo de um banco, debaixo do banco de uma rua, porque ele quer, isso é felicidade. Da onde, Videu? Da onde? Oxi. Você tá mentindo, que eu sei. Você tá mentindo. Eita, gota serena, né, mentindo. Não, menininha, vá dormir, vá tomar seu chá de maracujaba lá. E essas imagens aqui hoje ficou bom demais, a gente fechar aí, ver isso aí, né, Zelinho? Ficou bom demais. Josevan aí, obrigado pela audiência, né? Segunda-feira, se Deus aí der permissão pra gente, né? A gente tá marcado de volta com Coité Cultura, mostrando mais. Eu vou ficar bisbilhotando aqui, se realmente a previsão... A gente sabe, né, Zelinho? Todo o tempo de gente criança que a gente sabe quando a trovoada vem, não vem só um dia, assim. Quando forma, assim, vem 2, 3 dias, assim como os meteorologistas falam. Então, se ela vier amanhã, depois eu vou registrar mais aí pra gente, vou sair cutucando uns lugarzinhos, porque é bonito mostrar o que é bom, né? Vale a pena mostrar, e as notícias ruins a gente esquece lá, vamos pedir aí sabedoria a Deus, que esse povo nordestino aqui, esse povo de Norte e Nordeste, passe a melhorar aí os pensamentos, na hora de escolher aí um deputado, um senador, um presidente da República. Vamos ter cuidado, gente, vamos parar com esse negócio que pai dos pobres, em sei quantos milhões de crianças, acabar com esse bate-papo. Tem 20 anos nesse moído e a gente estamos pagando o preço. E essa fome desse negócio não acabou ainda. 20 anos não resolveu, vai resolver quando? Tá na hora da gente parar com esse moído aí e botar a coisa para diante aí, né? Vamos fechar o Coité Cultura, vamos fechar aí. Um abraço a todos vocês aí. Que Deus abençoe aí, o papo foi bom, todo mundo juntinho. O que é, rapaz, que você está falando desse corpo bombeiro aí? O que é? A população tem que se conscientizar, gente. Parem com essa cachaçada. Para com essa cachaçada, que é pecado também, né, compadre? A população tem que se conscientizar, gente. Parem com essa cachaçada. Ninguém aguenta mais. E quem é que tá te chamando pra beber? Vai dirigir tua ambulância, louco. Vai dirigir tua ambulância, rapaz. De quem tá chamando tu pra beber? Beba se quiser, né? Valeu, Clemilson Oliveira. Aí, pelo vídeo mandado pra gente aí, atualizando aí, né? O Crito da Cunha. Muito bem aí, muito bem. Cada um de vocês aí, né, Zelinho? Boa noite aí, vamos embora. Pegar aqui, Vladimir Carneiro, vala-me Jesus de Nazaré. Vladimir, você viu aí, Vladimir? As trovoadas, a chuva aí, né, que foi atualizada aí pra gente aqui em Conceição do Coité. Você viu, né, Vladimir? Você, meus amigos do Coité Cultura, estamos chegando aqui. Aí, perto da sua fazenda aí, né, Vladimir? Perto da sua fazenda aí, você que é fazendeiro, filho do Cusco Bel, Vladimir velho, né, Vladimir? Vladimir, ele é primo carnal lá do velho, do seu Raimundo Carneiro, né, compadre? Zelinho, do seu Raimundo Carneiro, parente lá do velho Raimundo lá, e ele gosta muito. Se eu botar aqui, de Vladimir, vou mostrar pra vocês quem é Vladimir aqui. Vai, Vladimir, fala. Hoje eu não valho o que o gato enterra. Um homem sem dinheiro é um defunto andando. Acertou, valeu, Vladimir, velho. Obrigado aí pra você ter feito esse vídeo e mandado pra mim aí, viu? Meu primo um aço, rapaz. Eu não sou primo de macaco, não. Eu não tô descendente com macaco, não, né, compadre? Valeu, Vladimir Coscoveu, né? Valeu. A gente fica feliz aí por a audiência de vocês, né? E é isso aí, vamos fechar. Desse mandar, vou na lua, chora na calçada, menino da feira buscando carinho.
ao mar, escudo do vivo.